Ok, pessoal do canal Mundo Invisível, aqui estamos aqui em Vila Velha. Ali, ó, o canal de Santa Cruz, mais uma vez, aqui é Vila Velha. Eu vou abordar um assunto para vocês aqui bastante importante, tá certo? Pronto, por favor. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver. O incrível complexo do ser humano que Deus nos fez. A máquina mais inteligente de hoje, o que há de mais sofisticado nos dias atuais no mundo, não se compara um terço mínimo que for com o ser humano. Vamos só abordar o seguinte: comparando a complexidade na formação do corpo humano, é nada, é insignificante essas máquinas mais evoluídas que tem. Vamos lá. Nós temos umas letrinhas, que são as letrinhas que compõem o nosso ácido desoxirribonucleico. Essas letrinhas compõem o nosso ácido desoxirribonucleico, tá bom? Vamos lá. Existe 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas dessas letras. 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas que compõem o DNA dentro de uma célula. Uma célula. O ser humano tem aproximadamente 30 trilhões de células. E essas letrinhas que compõem o nosso ácido desoxirribonucleico são 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letras. O que é que tem a ver coisa com outra? Elas estão organizadas minuciosamente dentro de uma célula. Esses 3 bilhões 160 milhões e 700 mil estão dentro de uma célula. Nós temos 30 trilhões. Dentro de uma célula existem os filamentos. O nosso DNA, que tem as duas laterais, é como se fosse uma espiral, né? Você já viu aí, só consultar no YouTube você vai entender o que é o nosso DNA. É onde estão essas 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas na sequência. Mas vamos lá. Se você pegar uma régua, esqueci da régua. Se você pegar uma régua, não tem nenhum problema. A régua tem 1 milímetro. Então, se você divide por 1000. Aquele 1 milímetrozinho da régua, você vai dividir por 1000. Vai dar um nanômetro. Vai dar um micrômetro. O resultado disso aí, você vai dividir por mais 1000. Imagina, 1 milímetro de uma régua, você vai dividir por 1000, vai ter um micrômetro. Desse micrômetro, o resultado dele, você divide por mais 1000, aí vai dar um nanômetro. E o que é que tem a ver com isso? Onde é que Deus está nisso? Vamos chegar. O resultado do nanômetro, dentro dessa célula, guarda toda a informação genética de um ser humano. A cor dos olhos, a cor dos cabelos, a pele, a estrutura óssea, a unha, o nariz, os dentes, tudo de o que compõe o ser humano está dentro dessa célula que compõe todos esses 3 milhões, 160 milhões e 700 mil, tá bom? Então, e aí, mais uma vez, Deus, todo fabricante, tem sua marca registrada, Made in, o italiano fabrica Made in Itália, o americano, Made in USA, Paraguai, Brasil, Made in Brasil. Então, Deus, quando deixou o ser humano aqui, nesse planeta, ele deixou a assinatura dele no nosso ácido desoxirribonucleico. Aonde foi que ele fez? Vamos lá. As pontes seguem um padrão. Essas células seguem um padrão. Essas letrinhas seguem um padrão. Quais são o padrão? A cada unidade de informação, a cada 10 unidades de informação, repete-se outra. Aí vem a cada 5 unidades de informação, vem outra ponte. A cada 6 unidades de informação, tem outra ponte. E a cada 5 unidades de informação, tem outra ponte. Resumindo, 4 números. 10, 5, 65, 10, 5, 65, 10, 5, 65. Essa sequência de números, esses números seguem uns padrões rigorosamente, como eu falei. Então, o que os cientistas que Deus os fez
os cientistas do Visar Inteligente que defende a criação, não a evolução, nem tampouco o Big Bang. Então eles chegaram à seguinte conclusão: é repetido esses números 10, 5, 65, 10, 5, 65, 10, durante os 3 trilhões, 160 milhões e 700 mil. O que acontece? Os cientistas substituíram esses números de 10, 5, 65 pelas letras hebraicas das Sagradas Escrituras. Deu o que, gente? Deu YHWH. YHWH. É o nome do Salvador, é o quê? Yud Rei Vav Rei. Yud Rei Vav Rei. Esse aí é o tetagrama, que é a assinatura que Deus deixou no nosso DNA. O verdadeiro nome do Criador, ele deixou a assinatura dele no nosso DNA. O Domingo Espetacular da Rede Record, em alguns anos anteriores, ele fez uma matéria com os cientistas do Visar Inteligente. E eles mostraram isso, que Deus deixou. O nome dele é Yud Rei Vav Rei, que é Jeová. O Yud Rei Vav Rei. Deus e Senhor, que foi substituído 5.000 e poucas vezes na Bíblia, é título. Título não é nome. O nome dele era esse quando ele disse para Moisés: Moisés, meu nome é esse. E deu as dimensões. Então, a probabilidade disso existir, gente, você pode acertar 100 vezes na Mega Sena, 100 vezes na Mega Sena, seguida, só você, consecutivos. E não chega às probabilidades que Deus deixou. Então, é humanamente impossível essa regra de dizer que nós viemos da explosão. Lembrando para vocês que explosão nós sabemos que destrói. Mas a ciência diz que explosão constrói. Então, meu amigo, paciência. Então Deus deixou a assinatura dele no nosso sangue, no nosso DNA, na nossa célula. Nós temos 30 trilhões de células e as letrinhas que codificam o DNA, ele deixou a assinatura dele. A todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigado. Por favor, dá olha, mostra aqui, isso aqui, a área aqui, ó, tá certo? Aqui é o Santa Cruz, canal Santa Cruz, aqui Vila Velha. Estamos na igreja mais velha do Brasil, 500 e poucos anos ela tem, desde os 516, 505 anos. Pronto, aí tá aqui a Coroa do Avião e Porto Orange. E vocês aqui, eu vou encerrando aqui. Que Deus ilumine todos vocês, muito obrigado, que assim seja, amém.